Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos para a segunda etapa da aula do itinerário formativo do módulo 7 da fragmentação de habitats. Vocês já fizeram um levantamento sobre o que é a fragmentação de habitats. Vocês já buscaram, já pesquisaram sobre as consequências, sobre as causas, as formas de mitigação, como é possível reverter essa fragmentação de habitats. Então, agora eu vou passar para vocês, nesse vídeo, os principais tópicos da fundamentação desse tema da fragmentação de habitats, tá? Então, aqui é da apostila de vocês, já têm um certo conhecimento, vocês já estudaram sobre fragmentação, efeito de borda, corredores ecológicos. Então, tem bastante aluno aqui nessa sala que tem uma noção do que são esses corredores ecológicos, do que são a utilização desses fragmentos para atividades que são destinadas à economia, à formação de cidades, indústrias, usinas hidrelétricas, atividades agropecuárias. Então, a ocorrência da fragmentação de habitats, ela está muito ligada à ocupação do ambiente pelo ser humano, seja para quaisquer atividades que ele execute nesse fragmento, nessa área que foi ocupada para um outro fim, onde foi retirada uma floresta para um outro fim, tá? Nós vamos evitar aqui qualquer juízo negativo, tá? A gente vai lidar com esse tema de forma que a gente entenda que estamos inseridos nesse contexto. Nossa cidade existe porque foi decorrência da fragmentação de um habitat, as indústrias na nossa cidade, a construção de prédios, comércio, usinas hidrelétricas, que é importantíssimo para a produção de energia, nós também já vimos aqui, a própria produção, né, de bens do setor primário, do setor secundário, commodities, lavouras. Então, sabemos que há todo um contexto até que soa como algo natural, com o aumento da população, com o aumento da ocupação urbana, né? As cidades precisam crescer, as cidades, quando crescem, precisam gerar empregos. Então, sabemos que isso é quase que algo esperado que aconteça. Claro que quando há uma fragmentação de habitat por um capricho, para atender um benefício para um ou para poucos, né? Nós percebemos esses excessos como desnecessário. Porém, a fragmentação dos habitats ocorre em todo o mundo, né? Não ocorre apenas aqui no Brasil. Então, nós temos que nos informar sobre o que é a fragmentação de habitats para podermos formarmos uma opinião sobre isso e aí achar formas de restauração, de mitigação, tá certo? Então, a ocorrência da fragmentação de habitats está aqui de cara, a expansão da ocupação do ambiente pelo ser humano. E essa ocupação, ela está associada à degradação dos ecossistemas, resultando em sua fragmentação. Podemos definir a fragmentação como a divisão de um ecossistema contínuo em uma série de retalhos. Então, aqui na imagem nós vemos. Então, tínhamos aqui um ecossistema contínuo e esse ecossistema ele foi dividido em retalhos, tá? Restando poucas áreas de floresta. Também diz aqui que em meio a uma paisagem antropizada. O que é uma paisagem antropizada? A antropização é a ação do ser humano sobre o meio ambiente. É como o ser humano utiliza dessa área fragmentada para benefício próprio, para benefício coletivo, tá? Mas como a ação do homem sobre esse meio ambiente resulta em alguma consequência, tá certo?
Tem algumas coisas aqui que é muito importante que vocês recordem, tá? Que vocês relembrem, ou que vocês, caso não saibam, que vocês tenham essa consciência. Primeiro, que quando há fragmentação de um ecossistema, nós temos todo o entorno dessa área fragmentada afetada. Então, nesse entorno das áreas fragmentadas, ocorrem os efeitos de borda. Os efeitos de borda, eles alteram toda a dinâmica dessa área que restou, dessa área que continua reduzida, tá? Então, essas áreas de entorno que foram modificadas pelo ser humano, que separam os fragmentos, elas são chamadas de matrizes. A área do entorno é chamada de matriz. Os fatores abióticos da matriz, eles são determinantes na possibilidade de migração de espécies entre os fragmentos. A interação de cada espécie com a matriz é única e dependerá das necessidades do indivíduo e da sua capacidade de adaptação. Então, vamos dizer aqui, se há uma espécie ou algumas espécies que precisam se deslocar de uma área, tá, dessa área de floresta para uma outra, depende muito da disposição, depende se ele consegue passar em segurança, depende se ele vai se adaptar a essas novas condições. Então, todos esses fatores vão determinar o nível de interação que cada espécie vai ter com a matriz. Vejam aqui nesse exemplo o grau de fragmentação florestal. Temos uma área fragmentada, aliás, temos uma área sem fragmentação, fechada, temos uma área de média fragmentação florestal, alta fragmentação florestal e muito alta. O que acontece? Os efeitos de borda numa área muito fragmentada é muito maior. O fluxo gênico, a interação entre as espécies numa área muito fragmentada é muito maior, porque essas populações que estão nesses fragmentos, que estão entre esses fragmentos, elas ficam isoladas. E se elas são isoladas, elas não conseguem se reproduzir, não conseguem manter o fluxo gênico, não conseguem manter a variabilidade genética, que é algo muito importante para manutenção das espécies nos ecossistemas, e vocês já estudaram isso, tá? A manutenção dos ecossistemas, elas ocorrem com efeitos em cadeia, então ocorre nas cadeias alimentares, na distribuição de energia nesse ecossistema. Qualquer desequilíbrio afeta todo um conjunto de seres vivos e não apenas aquele que está isolado nessa área fragmentada. Um dos efeitos mais nocivos que nós estudamos na área fragmentada é esse efeito de borda, porque o efeito de borda, ele altera toda a composição dessa região que fica literalmente na borda. Por que altera? Por que o efeito de borda ele causa tantos impactos? Porque nesse efeito de borda a gente tem muita luminosidade. Muita luminosidade pode não ser benéfico, por exemplo, para aquelas plantas que não resistem a essa luminosidade. Na borda também nós temos uma maior temperatura, maior exposição ao vento. Nós temos a diminuição da umidade do solo. Nessa borda nós temos uma facilidade de penetração de plantas e animais invasores, porque nessa região que é mais agressiva, vão aqui se estabelecer plantas e animais com maior resistência. Essas plantas e animais com maior resistência, eles podem afetar o equilíbrio das outras, porque eles vão competir por recursos com as outras espécies, tá? Então, além do efeito de borda, nós também temos a perda do habitat. A perda do habitat, lembrando que o habitat é o local onde habita um ser vivo. A perda desse habitat pode levar à extinção de alguma espécie. Pode afetar diretamente o desenvolvimento e a sobrevivência das espécies.
Depois de perda de habitat, nós temos o isolamento da população. Nessas áreas fragmentadas, há um isolamento geográfico entre as espécies. Então, um animalzinho que está aqui, ele pode ficar em isolamento reprodutivo. Ele pode não conseguir reproduzir. E o que acontece se ele não consegue reproduzir? Ele não mantém variabilidade genética, ele vai envelhecer, vai morrer, certo? Então, nós temos aqui, nesse isolamento da população, tá? Principalmente esse fator de redução da variabilidade genética. Essa redução da variabilidade genética pode aumentar os riscos associados às variações ambientais. Porque, pessoal, a variabilidade genética ela dá resistência às espécies. A troca genética, a troca de genes, tá? Elas conferem às espécies fatores de resistência e adaptação. Se não há variabilidade genética, não consegue passar essa informação de resistência para outro descendente, aumentando aí os riscos, né, de extinção, de sumir determinada espécie, de desaparecer. Além de perda de habitat, isolamento da população, nós temos deriva genética. Deriva genética, o que é? Populações menores estão mais sujeitas a eventos que acontecem ao acaso e podem alterar de forma aleatória a sobrevivência dos indivíduos. Como exemplo, podem ser citados a aleatoriedade no encontro entre presa e predador, a morte acidental de plantas pisadas por grandes mamíferos, a morte de um animal pela queda de uma árvore, entre outras. Então, a fragmentação, ela também ocasiona deriva genética. É como se eles estivessem ali deixados à própria sorte, ao acaso. E esses eventos aleatórios podem pôr em risco a sobrevivência dessas espécies. Tem um exemplo aqui na apostila de vocês. Nós temos aqui uma população de plantinhas de flores vermelhas e brancas, tá? Acidentalmente, ao acaso, por conta dessa fragmentação, nós vemos aqui o gado entrando nessa área onde estão as flores. E o gado, ele tem preferência pelas flores vermelhas. Então, ele vai pastar, ele consome, ele acha atrativo, ele acha gostosinho. Depois de um tempo, essa população de flores que dão, de plantas que dão flores vermelhas, ela pode ser menor, é mais impactada, ela pode participar de um processo, de um nicho ecológico. Ela pode, por exemplo, ser chamariz de algum inseto polinizador. Tá? Então, esse evento é um evento aleatório. Fragmentou, não tinha vaca lá, essas flores elas estavam ali lindas e plenas, até que ao acaso, devido à fragmentação, as flores foram consumidas pelo gado. Como ela não conseguiu manter ali o seu ciclo reprodutivo, ela a consequência pode ser a extinção. Ainda nós temos endocruzamentos. Endocruzamentos são cruzamentos entre parentes, tá? Com um grau de parentesco próximo. Esse endocruzamento, ele também é ruim, porque ele também reduz a diversidade genética. Ao diminuir a diversidade genética, pode reduzir a sobrevivência desses indivíduos no ambiente. Deixa eu dar uma cuidadinha aqui na nossa hora. 14 minutos é um tempo bom para vocês concluírem essa primeira aula. Agora vocês vão fazer a terceira fase, terceira e última etapa dessa nossa aula do itinerário formativo, que é ler um artigo que está lá no Maestro. Vocês baixem esse artigo, leiam esse artigo, dividam-se em grupos de 3 e 4 para fazer um debate. O artigo ele é muito interessante, uma leitura fácil. A partir do que vocês pesquisaram, a partir dessas informações da fragmentação de habitats,
desses minutinhos que nós tivemos aqui juntos, vocês vão ler esse artigo em grupos, ok? Vocês vão discutir em grupos e depois vocês vão apresentar vocês vão dar o parecer, vocês vão falar sobre esse artigo numa discussão mediada pela professora, ok? Então, um beijo para vocês, até mais.